Oi, meus queridos alunos, tudo bem com vocês? Estou de volta depois de 2 semanas afastada por conta do falecimento do meu pai e retorno às atividades para a gente conversar, dar continuidade às nossas aulas sobre as artes cênicas. Na última aula tratamos da linguagem do circo, com conceitos profissionais, técnicas e habilidades. Hoje nós vamos conversar sobre uma breve história do circo. Como nós vamos tratar de história do circo, eu também trago para vocês uma história muito particular que eu gostaria de compartilhar. Mas antes, eu gostaria que vocês trouxessem à memória alguma história de vocês com o circo, alguma relação de vocês com o circo, algum momento engraçado. Vocês já foram ao circo? Vocês conhecem algum profissional de circo? Que histórias vocês têm para contar de circo? Você sabe sobre a história do circo? Bom, sobre a história do circo, eu também não aprendi na escola, no ensino médio, não. Eu só fui aprender na faculdade ou depois dela, porque eu me interessei muito e fui estudar, pesquisar um pouco mais da história do circo. Mas a história que eu quero trazer para vocês é uma história minha e do meu pai, da nossa relação com o circo. A história se chama O Abraço Transformador. Querem saber? Então, o meu pai dizia sempre que não gostava de circo. E aquilo era muito difícil para mim. Logo para mim, uma professora de arte que tem por missão inspirar os alunos e as pessoas a terem experiências com as artes. Como meu pai podia não gostar de circo? Eu fazia vários convites para ele ir na programação comigo e ele não ia. Aí eu fiz um plano, arrumei uma estratégia. Quando vier um grande circo nesta cidade, eu vou convencer papai de ir. Então, de tanto ele dizer não, mas às vezes ele até ficava constrangido. Ele era um querido, assim. Então, ele não pôde mais dizer não e foi comigo ao circo. Eu, ele, mamãe, meu marido. E a nossa experiência foi bem interessante. Logo no estacionamento desse grande circo, nós começamos a conversar sobre aquela quantidade de carretas que tinha no estacionamento, sobre as tendas, o número de tendas, o número de profissionais envolvidos, sobre aquela grande estrutura que estava armada ali. Passado da bilheteria, a gente se deparou com uma lona, a lona que tinha um cheiro diferente, cheiro de comida, de pipoca, tinha uma luz diferente, uma lona que nos incentivava a nos alimentarmos, alimentar o nosso corpo, porque na outra lona a gente ia ter um outro tipo de alimento. Então a gente passou por esse processo de consumir os produtos que as famílias circenses estavam vendendo ali. Tudo certo. E aí, quando nós chegamos na lona principal, meu pai não quis sentar perto do picadeiro, quis ir um pouco mais para trás. Como eu tinha uma missão ali, eu atendi o pedido dele. Então eu comecei a observar meu pai. Os seus olhinhos brilhavam. Ele ria timidamente no começo. Mas depois ele estava se divertindo e gargalhando como os demais espectadores. Com cada mudança de cena, com cada troca de personagem, com cada número, com as habilidades todas daqueles profissionais ali. Eu percebi que ele gostava das atividades de risco. Ele ficou encantado com os motociclistas no globo. Ele gostava muito das atividades. Ele se concentrava nas atividades de risco ali, dos equilibristas, dos motociclistas, era isso. Mas ele também se aquietava, ele congelava, parava a respiração quando os mestres de cerimônia, os dois palhaços, se dirigiam do picadeiro
até a plateia. Era como se ele estivesse dizendo: não se aproxime, eu não estou afim de brincar com vocês. Sabe? Do jeito que você, meu aluno, fica quando eu me aproximo de você e você tem medo de eu fazer pergunta para você, que você fica paralisado. Meu pai ficou assim, toda vez que o palhaço se aproximava. Mas depois ele interagiu bem, sim. Tinha uma gigante bola que passava de mão em mão, assim, para o público. E ele se divertiu com aquilo, derramou as pipocas, gostava dos gritos e das gargalhadas das crianças. Foi uma tarde inesquecível para a nossa família. Quando a gente estava se dirigindo para o carro, eu perguntei: papai, você gostou do espetáculo? Gostou do circo? E ele disse que sim. Eu falei: como é que você falava que antes não gostava? Aí ele pensou e disse baixinho que ele não gostava de palhaço saliente. Aí eu: como assim, papai? O palhaço não pode ser irreverente nem no circo? Me conte mais, por que você não gosta de palhaço? E aí ele disse que quando ele morava lá no interior, que os palhaços saíam anunciando a chegada do circo e espetáculo, as crianças saíam correndo atrás. Mas eu acredito que o palhaço assustou meu pai, que ele saiu correndo porque ele tinha raiva, tinha medo, não sei o que ele tinha. Aí depois ele disse que é porque os palhaços faziam a gente passar vergonha, dava vexame. E aí eu segurei firme na mão dele e disse: que bom, meu pai, que tudo isso já passou e que você veio no circo comigo e que você teve uma nova experiência aqui nesse circo. Isso foi muito bom para nós, né? A gente aproveitou cada minuto. A gente saiu ainda mais encantado com toda aquela iluminação, com toda aquela atmosfera circense. E eu tenho certeza que dali em diante, meu pai não se opôs a nenhum convite mais para o circo. Eu lembro de uma outra experiência, né, depois dessa, que nós fomos num evento do Sesc Circo, numa praça, e estava cheio de pessoas. E o que o meu pai mais temia, que era da aproximação do palhaço, aconteceu lá. Tinha a palhaça Palita Presepada, que de repente ela surpreendeu meu pai com um grande abraço. E eu de longe fiquei mais preocupada, falei: nossa, meu Deus, o meu pai não gosta de palhaço. Pai, cuidado, o senhor não gosta de palhaço. Aí ele, todo feliz, me diz: de palhaços não, mas de palhaça sim. Gente, e eu entendi que aquele abraço transformou, curou o medo do meu pai de palhaço. Que aquele abraço celebrou ali um novo momento na vida do meu pai com relação às atividades circenses, com relação aos profissionais circenses. Foi como uma mágica, sabe, de encantamento. E o que eu quero dizer para vocês, queridos, a arte, ela pode curar você de seus medos, dos seus inimigos internos. Ela te ajuda a pensar. Ela te ajuda a transformar a dor em alegria. Ela te permite argumentar, a se descobrir, a valorizar o outro. E sabe o que eu quero com isso? Eu gostaria, meus queridos, que vocês aproveitassem o máximo de experiência que vocês possam ter com as artes, com o teatro, com a dança, com o circo. Eu quero que vocês se permitam a viver essas experiências como meu pai se permitiu. Passou anos sem querer ir ao circo, mas quando foi, se permitiu ter outras experiências. Depois que meu pai teve essas experiências, ele era o primeiro a divulgar toda vez que o circo chegava lá no bairro para mim. A falar da filha de um amigo dele, a Fernanda Cicense. Toda vez que ela ia se apresentar, o meu pai sabia e me convidava, divulgava, lamentava por não poder ir.
mas ele queria que eu estivesse lá. Como ele mudou depois dessas experiências de circo. E é isso que eu quero que vocês vivam, experiências em teatro, em dança, em circo, que vocês se transformem, que vocês aprendam, que vocês estudem, que vocês pesquisem muito mais. É esse o nosso convite. Por isso nós vamos estudar a história do circo um pouquinho mais na frente. E para os meus colegas de profissão, os meus amigos de profissão, os artistas, eu quero dizer para vocês que quando parece não haver mais nenhuma luz no fim do túnel por conta dessa pandemia, porque tiraram a nossa plateia, tiraram a minha sala de aula, mas não tiraram o meu desejo de querer transformar, inspirar as pessoas com a arte. Não tirar a minha vontade. Eu quero dizer que para além da inspiração, da conscientização, é preciso ser forte. É preciso encontrar caminhos, abrir portas. É preciso gritar pelos nossos direitos, pelo nosso direito de acesso à arte. Eu quero dizer também que as artes da presença, da cena, da troca, elas são insubstituíveis. Que essa experiência que a arte permite para cada um de nós, elas não vão acabar. Elas vão se renovar. Essa experiência que eu vivi com meu pai deu sentido às nossas vidas. E sem essas experiências não há vida. São essas memórias que elas vão permanecer aqui me dando força para continuar o meu trabalho. Que vocês possam ter muitas experiências em artes. Muitas mesmo. Aproveitem cada minuto que possível for com seus familiares, para que fiquem histórias bonitas como essa minha e do meu pai. Um beijo.